O evangelho de hoje aconteceu durante a festa da Páscoa. Eles haviam ido para Jerusalém, eles estavam na peregrinação, e ao voltar, Maria e José pensaram que Jesus estivesse com eles. E naquela época era comum que estivesse muitas caravanas. Então, nas caravanas, tinham muitos parentes e amigos. Eles pensaram que, como Jesus não estava com os dois, pensaram que ele estivesse com algum parente. Mas depois se deram conta que não. Jesus realmente não estava junto com eles e não estava com os parentes. Eles voltam a Jerusalém e depois de 3 dias eles encontram o menino Jesus no templo. É interessante que nessa passagem nós vemos que Maria, apesar de ser imaculada, apesar de ser preservada do pecado original, São José, apesar de ser um homem justo, eles ficaram angustiados. Eles sentiram a angústia de um pai e de uma mãe que perderam o seu filho. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, quando perde o seu filho, em qualquer sentido da vida, quando perde o filho, sente uma angústia. Ainda mais quando perde o filho fisicamente. Então Maria e José ficaram angustiados porque eles perceberam que Jesus não estava na caravana. Eu olho para esse evangelho, eu lembro de um fato da minha vida. Uma vez a minha mãe pensou que ela tinha me perdido. Eu tinha 6 anos. Eu lembro que na casa da minha mãe não é a mesma mesa de hoje, mas ela tinha uma mesa na cozinha que a mesa era um tamanho bom, as cadeiras eram largas, e eu fui brincar debaixo da mesa. E eu acabei dormindo nas cadeiras. Minha mãe chegou em casa, não tinha ninguém em casa, então ninguém viu que eu havia deitado e que eu havia dormido debaixo da mesa. Minha mãe e meu pai chegaram, falou, cadê o Rafael? Foi no quarto, abriu o guarda-roupa e não achou. Vocês imaginam, Restinga, uma cidade de 7.000 habitantes, a notícia espalhou. O filho da Vera se perdeu, ele fugiu. Então olharam na casa inteira, colocaram a polícia atrás de mim, os amigos foram indo atrás, minha mãe acendeu uma vela em cima da mesa, pedindo para o meu anjo da guarda, e eu não aparecia. Eu estava embaixo da mesa dormindo. E o ambiente era tão tenso que ninguém pensou em puxar uma cadeira para sentar. Se alguém tivesse puxado uma cadeira, eles iam ver que eu estava lá. Mas ninguém pensou nisso. Até que uma amiga da minha mãe, ela chama Zenilda, a amiga da minha mãe, ela se afastou um pouco da mesa e ela viu por debaixo da toalha que eu estava deitado dormindo. Ela falou, Vera, seu filho está debaixo da mesa dormindo. Eu só me lembro a hora que eu deitei na cadeira. Ela deve ter me tirado e me colocado na cama, dormindo. Quando passou esse fato, eu já era adulto. Minha mãe falou assim para mim, lembrando desse fato, ela falou assim, Rafael, você teve sorte, porque eu estava tão tensa, eu estava tão nervosa, tão preocupada, que eu nem lembrei de te dar uma surra, falou. Que você não sabe o que você causou dentro de mim. Porque minha mãe ficou preocupada. Ela pensou que tivesse perdido o filho dela. Foi essa angústia, foi essa aflição que Maria e José sentiram quando perderam o menino Jesus. Eram seres humanos. E na humanidade, como uma verdadeira mãe e como um verdadeiro pai, eles sentiram a angústia de perder o menino Jesus. A primeira leitura de hoje, que é tirada do livro do Eclesiástico, a primeira leitura nos mostra a partir desse livro o autor dando algumas orientações na relação entre pai e filho. Os filhos em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. E a primeira leitura fala, e eu penso que a mensagem central é essa, o que é importante nós entendermos? Que em cada etapa da vida deve ser respeitada a relação entre pai e filho. Quando o filho cresce, quando ele nasce, vai crescendo, existe um modo de relação entre pai e filho. Depois, quando o filho se casa, ou segue uma profissão, segue um estado de vida, permanece o respeito, permanece ainda um pouco a obediência, mas muita coisa muda. Eu já estou com 29 anos, vai fazer 12 anos que eu saí da casa dos meus pais. Muita coisa muda. Então, tem o respeito, tem a proximidade, tem o contato? Tem, e deve existir. Mas a obediência, por exemplo, já muda muito. Eu sou padre, eu estou numa paróquia, eu tenho uma casa que eu posso morar, eu tenho outra vida.
Mas é importante que em cada etapa da vida, pais e filhos saibam como deve acontecer essa relação. O filho, quando é criança, já vai crescendo, quando é adolescente, ele precisa entender que o contato dele com os pais é um contato que exige um pouco mais a obediência. Ele está dentro da casa dos pais, ele está junto dos pais. Então, é rezar pelos pais em primeiro lugar, mas concretamente também manifestar esse respeito e essa obediência em atos. É importante que o filho, quando é adolescente, quando é jovem, está na casa dos pais, que ele ajude os pais. Não tem problema lavar uma louça, não vai quebrar a mão de ninguém, não tem problema pegar uma vassoura, ajudar a limpar a casa. Isso é parte. Depois que o filho casa, isso vai mudar, obviamente. O filho vai ter uma nova vida. Mas enquanto o filho está em casa, isso é importante. Depois, quando o filho cresce e ele vê o pai entrando na velhice, é o que fala a primeira leitura de hoje. O filho não pode abandonar o pai na velhice. E o filho precisa ter paciência, mesmo quando o pai ou a mãe vai perdendo a lucidez. Isso é normal, gente. O normal da vida é isso. A gente vai se debilitando, a saúde vai passando, a cabeça às vezes não fica boa mais, e é preciso paciência. É preciso que o filho tenha paciência com o pai, tenha paciência com a mãe. Às vezes, uma questão de saúde, o filho precisa colocar o pai ou a mãe, às vezes, num lugar mais específico, que tem uma ajuda mais profissional. Mas isso não tira do filho a responsabilidade de ser presente na vida do pai, de visitar, de fazer uma companhia, de saber como está o processo do pai no meio da doença, no meio da velhice. Então, a primeira leitura do Eclesiástico nos ajuda a entender que em cada passo da nossa vida, nós precisamos saber como deve ser a nossa relação em família. Eu dizia no início da homilia que não existe família perfeita, não existe família ideal. Existe a família certa, existe a família que Deus permitiu que nós viéssemos a esse mundo. A minha família não é perfeita, gente. Não é porque eu sou padre, não é porque minha mãe seja muito religiosa, que nós não tenhamos problemas. Nós temos problemas, como qualquer família tem. Mas eu não escolheria outra família. Se alguém me perguntasse assim, padre, o senhor desejaria outra família? O senhor desejaria outra realidade que você pudesse crescer? Não, eu não desejaria. Porque foi a família que Deus desejou e que Deus permitiu que eu viesse a esse mundo. Então agradeçamos a Deus pela família que Ele nos concedeu. Rezemos pelas nossas famílias, sim, mas agradeçamos em primeiro lugar, porque foi por meio dessa família que Deus nos transmitiu a vida, que Deus permitiu que nós estivéssemos. Então, no meio dessa grande chuva também, vamos agradecer essa grande festa da Sagrada Família, agradecer pelas nossas famílias e rezar para que Deus olhe por cada uma delas e que Deus nos ajude a olhar para a Sagrada Família e ter nela o nosso principal modelo.